Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos às aulas sobre reforma trabalhista, abordando o direito individual, coletivo e processo de trabalho. São 4 aulas, basicamente 2 de direito individual, uma de coletivo e uma de processo. 2 ministradas por mim, uma, professor Vinícius Mota, e outra, professor Marcos Scalercio. Eu sou o professor Leone Pereira, professor de trabalho, processo de trabalho e prática trabalhista aqui, também coordenador da área trabalhista. Aqui embaixo para vocês, aqui no GC, passando meus contatos, minhas redes sociais. Eu destaco meu Instagram, @professor Leone Pereira. Também tem um canal no YouTube, Leone Pereira, você pode pesquisar, acessar lá também, mas hoje a rede social que eu mais utilizo é a questão do Instagram. Lá todo dia você encontra dicas, motivacional e tudo que vem acontecendo na área trabalhista. A direção aqui do curso tomou uma decisão muito interessante de a gente poder gravar essas aulas para que possa atender quem se prepara para o exame de ordem. Então, a gente sabe que o grande tema da área trabalhista é a reforma trabalhista. Então, diante desse cenário, a gente precisa ter um estudo sistematizado dos principais temas, os principais tópicos, aquilo que foi alterado pela reforma e aquilo que tem grande probabilidade de cair na sua prova. Então, é isso que a gente procurou fazer. Fizemos uma divisão temática, a gente sabe que a reforma trabalhista é extremamente complexa. Muitos dizem que se ela parar agora, a gente vai demorar de 10 a 15 anos para entender a reforma trabalhista. Então, é realmente algo de um estudo bem detalhado, bem aprofundado e bem pormenorizado. É lógico que para o exame de ordem não precisa de tudo isso. Isso depois você vai estudar em pós-graduação, em mestrado, doutorado, vai ter necessidade da vida prática, da militância prática, mas por hora a gente precisa pelo menos memorizar a letra da lei, quer dizer, o que diz a lei. E como na prova da OAB as questões são todas práticas, são casos práticos ou mini casos práticos, a gente precisa procurar analisar e pensar como que a reforma trabalhista vai ser contemplada aí nas próximas provas. Então, diante disso, nós fizemos esse estudo, essa sistematização, para que você tenha aí um estudo bem didático e bem certeiro, tá bem? Então, vem aqui no quadro, vamos separar por temas, tá? Só para a gente fazer uma anotação didática. Então, eu fiquei com o direito do trabalho, tá? A gente vai analisar. Eu fiquei com isso, né? Então, como tema macro, né? Vamos colocar assim, ó. Fiquei com essa parte. Com o direito individual do trabalho. Como eu disse, o professor Vinícius Mota gravou uma aula sobre direito coletivo do trabalho e o Marcos Scalercio uma aula sobre processo do trabalho, tá? E nesse cenário, nós temos aí o primeiro tema, que é o tema do empregador. Empregador. E sobre empregador, a grande alteração envolve grupo econômico. Grupo econômico. Para você estudar, isso está lá no artigo 2º, parágrafos 2º e 3º da CLT. Eu vou colocar aqui em vermelho, porque a gente vai usar em todas as aulas. Sempre quando a gente falar, pessoal, de reforma trabalhista, tá? Reforma trabalhista, nós estamos falando da Lei 13.467/2017. Tá? Reforma trabalhista, Lei 13.467/2017, não cai mais a medida provisória 808/2017. Ela não cai mais. Ela perdeu a sua vigência, né? Ela não produz efeitos, mas vigência e eficácia, né? A gente não tem mais aplicação dessa medida provisória 808. Ela já caiu, hoje não cai mais, mas está aí, grupo econômico. A gente lê artigo 2º, parágrafos 2º e 3º. E aqui, lógico, a gente já está trabalhando aí a ideia no sentido de que, em relação ao direito intertemporal, o tema ainda é muito polêmico, como a reforma é aplicável, mas quando eles cobrarem na sua prova, eles vão partir da premissa que a reforma trabalhista é aplicável só com a Lei 13.467, mas sem a medida provisória 808. Tá bem? Vamos lá. Vamos primeiro pensar
em perguntas básicas para depois a gente adentrar aí na reforma. Então, sobre grupo econômico, primeira coisa, vamos lá. Nós temos um grupo econômico, veja, a partir de 2 empresas. A partir de 2 empresas, nós temos um grupo econômico. Por mais que a palavra grupo denote uma ideia maior, mas 2 ou mais empresas, estamos falando de grupo. Então, posso ter um grupo econômico de 2, ou na verdade de 2 empresas? Sim, é possível. Além disso, uma outra pergunta clássica. Qual é a responsabilidade trabalhista dessas empresas? Nós temos lá uma responsabilidade trabalhista solidária. Responsabilidade trabalhista solidária. E lembrando, eu vou colocar para você estudar também, toma cuidado com o artigo 265 do Código Civil. Lembra que no Brasil, a solidariedade ela não se presume resultando da lei ou da vontade das partes. Então, ou a solidariedade ela é legal ou ela é voluntária. E aqui, nesse caso, estamos falando de uma solidariedade legal. Muito que bem. Então, a gente tem uma ideia básica de que cada empresa que integra o grupo econômico responde pela integralidade das dívidas. Então, vamos dar um exemplo. O Damásio é um grupo econômico, faz parte de um grupo econômico, que a gente chama de grupo Adtalem, DeVry, Wyden. Então, nós temos aí um grupo econômico. Cada empresa do grupo responde pela integralidade das dívidas. A ideia básica é essa. Legal. Nesse cenário ainda, eu tendo uma solidariedade passiva, o que é indubitável, não há dúvida em relação a isso, a solidariedade também é ativa? Ela também é ativa. É importante que você tenha essa noção, em que eu estou falando de uma solidariedade passiva, mas também uma solidariedade ativa. Solidariedade passiva e solidariedade ativa. E aí, pessoal, a gente aplica aqui a súmula 129 do TST, que é a adoção da teoria do empregador, teoria do empregador único. Teoria do empregador único. Leonino, não entendi. Como assim teoria do empregador único? Caiu no exame de ordem também. O que aduz a súmula 129? Ela fala assim, pessoal, que a prestação de serviços a mais de uma empresa do grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato, vírgula, salvo ajuste em contrário. Ou seja, o fato do trabalhador prestar serviços a mais de uma empresa do grupo, em tese eu estou falando o quê? De um contrato só. Agora, nada impede um ajuste em contrário. Nada impede a celebração de mais de um contrato. Mas então a solidariedade ela é passiva, mas ela também é ativa. Todas as empresas que integram um grupo consubstanciam um único empregador. Então isso deságua num único contrato individual de trabalho. Tá bem? Muito bem. Além disso, eu posso ter uma classificação de grupo econômico. Tá? Eu posso ter uma classificação de grupo econômico. Eu posso ter o grupo econômico chamado de por subordinação ou vertical. E também eu posso ter o grupo econômico por coordenação ou horizontal. Então eu posso ter o grupo econômico por subordinação ou vertical e o grupo econômico por coordenação ou horizontal. Isso está lá no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Mas como assim, Leone? Vamos lá. Qual que é o grupo econômico clássico? É aquele em que eu tenho uma empresa principal, empresas subordinadas. Em que essa empresa principal, ela dirige
controla ou administra as outras empresas. O Damásio, por exemplo, é um exemplo assim. Então, veja, nós temos uma empresa chamada de principal ou mãe, que fica lá em Chicago, nos Estados Unidos, e ela dá as cartas para o mundo inteiro, para todas as empresas do mundo que integram esse grupo econômico, que são empresas subordinadas, que obedecem, são dirigidas, controladas ou administradas por uma empresa-mãe. Esse é chamado de grupo econômico por subordinação ou vertical. Mas também, além desse grupo econômico por subordinação ou vertical, nós temos o grupo econômico por coordenação ou horizontal. E aí, nesse grupo econômico por coordenação ou horizontal, cada empresa que integra o grupo mantém a sua autonomia. Então, são empresas que estão associadas e elas se associam objetivando algo comum, o que a gente chama de affectio societatis em latim. Quer dizer, você tem uma união de forças nessa coligação societária visando, por exemplo, uma conquista de mercado. Então, imagina, por exemplo, o Damásio poderia ter se associado ao IBMEC, nenhuma empresa mandando na outra, cada uma preservando a sua autonomia, mas buscando aí uma fatia de mercado educacional. Isso poderia ter acontecido. Então, para exame de ordem, não é condição sine qua non para a caracterização de um grupo econômico eu ter subordinação. Eu posso ter coordenação, tá bem? E, além disso, uma outra frase importante aqui, que a mera identidade de sócios não caracteriza o grupo econômico. Que uma mera identidade de sócios não caracteriza o grupo econômico. Você vai ler o artigo 2º, parágrafo 3º, e lá o que você encontra lá? Que a mera identidade de sócios não caracteriza um grupo econômico, havendo a necessidade de uma atuação conjunta e de uma comunhão de interesses integrados e tal. Então, por exemplo, você pega lá no Damásio. Por que o Damásio faz parte de um grupo econômico? Não é porque tem uma mera identidade de sócios, não. É porque todas as empresas elas atuam no ramo da educação. Então, você tem uma atuação conjunta e uma comunhão de interesses entre as empresas. Tá bem? Pessoal, de grupo econômico, isso que é importante. Tá? Vamos ao nosso segundo tema. Segundo tema envolve esse instituto aqui, ó. Tempo à disposição do empregador. Tempo à disposição do empregador. E aqui, vale a pena você ler o artigo 4º da CLT. Tempo à disposição do empregador, artigo 4º da CLT. Veja, lá atrás, quando a CLT foi elaborada, foi entabulada, o que eles pensaram? O que seria serviço efetivo? Aí eles criaram a ideia que o serviço efetivo é o tempo à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Aguardando ou executando ordens, esse período considerado o tempo à disposição do empregador. É lógico que a reforma trabalhista não ia deixar isso quieto. Então nós temos, e aí onde entrou a reforma, o novo parágrafo 2º, fruto da reforma. Sempre quando eu falar assim, você já sabe, é a Lei 13.467. E esse parágrafo 2º, o que ele fez? Ele trouxe hipóteses nas quais não há a caracterização do tempo à disposição do empregador. Detalhe dessa hipótese. Eu estou falando de um rol meramente exemplificativo, pela posição majoritária, isso não é pacífico, mas é, porque a lei fala entre outros. E eu estou falando dessas hipóteses no início ou fim da jornada. No início ou fim da jornada,
ainda que ultrapasse 5 minutos. De uma forma mais simples, eles procuraram tirar a gordura de entrada e a gordura de saída. Então, tiraram a gordura de entrada e a gordura de saída. Quer dizer, fatores na entrada e ou na saída que, mesmo ultrapassando os 5 minutos, eu não considero mais como tempo à disposição do empregador. Pessoal, detalhe fácil. Se essa reforma trabalhista ela é empresarial, ela não veio favorecer o trabalhador, ela veio retirar direitos, precarizar direitos, ou, segundo alguns, tentar equacionar a ultraproteção ao trabalhador que tinha no passado. Então, um tema extremamente polêmico, mas precisamos de ordem, é isso. Então, eu vou dar alguns exemplos, tá? O rol, ele é meramente exemplificativo. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, ó. Então, nós temos, vamos lá, mas condições climáticas. Más condições climáticas. Que mais? Proteção pessoal. Alimentação. Lazer. Estudo. Religião. Redes sociais. E aí tem um detalhe, que é a questão da troca de roupa ou uniforme. Então nós temos aí más condições climáticas, proteção pessoal, alimentação, lazer, estudo, religião, rede social. Então imagina lá. Vamos imaginar que o empregado trabalha, sei lá, das 8 às 5 da tarde, das 8 às 17, com 1 hora de almoço, e aí ele faz faculdade à noite. Então ele fala, quer saber, não vou sair do serviço às 5 horas. De repente não trabalha tão longe assim da faculdade. Se eu sair às 18 horas, ok, dá tempo. Quer saber? Eu vou aproveitar essa 1 hora aí, vou dar uma estudada, ou vou me alimentar, ou vou entrar nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, o que seja. No passado, você tinha alguns julgados em que esse período era considerado como tempo à disposição do empregador. Hoje não é mais. Tanto na entrada quanto na saída. A ideia agora, pessoal, e está caminhando para isso, é a empresa pagar efetivamente pelo que o trabalhador trabalhar. A ideia básica é essa, quer dizer, não tenho mais aquela gordura de entrada e saída que, por interpretação, poderia ser considerada como tempo à disposição do empregador. Tá bem? Vamos lá. Terceiro tema. Nós temos aí como terceiro tema as alterações no artigo 8º da CLT. Alterações no artigo 8º da CLT. Alterações do artigo 8º. Então, nós temos aqui uma primeira parte, vou colocar assim, A, que seria agora o novo artigo 8º, parágrafo 2º da CLT, que trouxe uma limitação ao ativismo judicial do TST e dos TRTs. Uma limitação ao ativismo judicial do TST e dos TRTs. Deixa eu explicar de forma mais simples. Havia uma crítica muito grande por parte do Congresso Nacional, também outros ramos do Poder Judiciário, que a Justiça do Trabalho estava legislando, editando várias súmulas OJs. O pessoal falava, mas que absurdo, o TST editar esse monte de súmula, OJ, ele quer legislar. E aí tem toda aquela discussão das funções típicas e atípicas de cada poder. E a gente sabe que pelo artigo 2º da Constituição Federal, os poderes são independentes e harmônicos entre si.
É aquela ideia da tripartição de funções do espírito das leis do Montesquieu, que é aquele sistema de checks and balances. Quer dizer, é todo poder executivo, legislativo e judiciário, tem funções típicas e atípicas, de forma que a gente tem uma engenharia de freios e contrapesos. Essa é uma ideia básica que o próprio Montesquieu já falava. Muito bem. Então, em tese, a função de legislar é do Poder Legislativo. Em tese, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Muito bem. E é lógico que a reforma quis colocar um freio nesse ativismo judicial, ou seja, nessa vontade do TST em editar súmulas OJs. A lei fala em TRTs também, mas o foco era o TST. Então, basicamente, olha o que eles criaram. Que súmulas e OJs não poderão criar obrigações não previstas em lei. Não poderão criar obrigações não previstas em lei. E aí é uma dúvida que nós temos. Quais serão as súmulas e OJs que permanecerão? Porque causa estranheza, né? Veja, eu gosto de citar uma súmula. Vamos dar um exemplo, tá? Um exemplo dentre vários. Mas o exemplo... Súmula 443 do TST. Súmula 443. Essa súmula 443 é a súmula que fala do portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Então você pega o soro positivo, você pega câncer, você pega hepatite, dengue, chikungunya, zika, febre amarela e tal. Bom, são doenças graves e também que resultam em estigma ou preconceito. Tá bom. O que fala a súmula 443? Ela fala que presume-se discriminatória a dispensa, se ocorrer a dispensa, prevalece entendimento, que é uma presunção relativa, que admite prova em sentido contrário, sendo inválido o ato e cabível a reintegração. Esse cabimento da reintegração, em tese, seria uma obrigação não prevista em lei, criada pela jurisprudência. A dúvida é, essa súmula, ela permanece em vigor ou não diante da redação do artigo 8º, parágrafo 2º da CLT? É uma dúvida que nós temos. Tá? Mas para o exame de ordem, é isso aqui. B. Além disso, nós temos alterações. B. Lá, o artigo 8º, parágrafo 3º da CLT. Que intervenção criou o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Pessoal, veja, né? Isso lógico. A gente vai passar de novo, mas isso tem íntima relação com o princípio da prevalência do negociado sobre o legislado, à luz dos artigos 611-A e 611-B da CLT, especialmente o 611-A. Então, no âmbito do direito coletivo, vocês viram lá com o professor Vinícius Mota, qual a ideia? Você tem um rol de temas lá em que a negociação coletiva pode, entre aspas, atropelar o que está na lei. Respeitando o que está na Constituição, a negociação coletiva ela pode prevalecer com o que está legislado. Muito bem. E é óbvio que a advocacia ia cair matando em cima disso, né? A gente ia entrar com a ação discutindo cláusulas de convenção coletiva que são absurdas. Então, qual a ideia? A ideia foi colocar um freio no Poder Judiciário de novo para dar prevalência à negociação coletiva. De forma que a Justiça do Trabalho ela só vai poder analisar os elementos do ato jurídico.
Elementos previstos no artigo 104 do Código Civil. Lembra que o artigo 104 do Código Civil é um artigo super importante que traz os elementos de validade do ato jurídico. Quer dizer, lá no primeiro ano da graduação, nós estudamos pontas de Miranda, quer dizer, escada pontiana, que um ato jurídico tem que ser estudado em 3 planos. O plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Então, para que um ato jurídico tenha validade, ele precisa ter, lembra? Agentes capazes, forma prescrita ou não defesa em lei e objeto lícito possível, determinado ou determinável. Então, o Poder Judiciário, em tese, ele não vai poder adentrar no conteúdo meritório das cláusulas de normas coletivas. A ideia é a intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Tá? Isso causou uma estranheza muito grande, uma revolta muito grande, mas está lá. Tá? Tudo bem? Vamos avançar aqui. Próximo tema, vamos falar aqui, ó, sucessão de empregadores. Então, eu coloquei como, deixa eu voltar aqui um pouquinho, terceiro tema, vamos colocar quarto tema, sucessão de empregadores. Ela também é chamada de sucessão empresarial ou mesmo sucessão trabalhista. Vou começar do básico, começar no começo, que é a análise dos artigos 10 e 448 da CLT. Artigos 10 e 448. Bom, em tese, as formalidades do direito empresarial não têm aplicação na área trabalhista. Então, para nós, a sucessão de empregadores envolve incorporação, fusão, cisão, transferência de cotas. Falar mais simples, uma empresa comprando a outra. Então, imagina o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu tenho, deixa eu trocar de tela. Vamos imaginar que eu tenho aqui a empresa A. E aqui nós temos a empresa B. E a empresa B vai lá e compra a empresa A. E aí nós temos o empregado vinculado à empresa A. E aqui a gente aplica o princípio da continuidade da relação de emprego. O princípio da continuidade da relação de emprego. Em que qualquer alteração na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa, qualquer alteração na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa, não tem o condão de afetar nem direito adquirido e nem contrato de seus empregados. Então, continua tudo a mesma coisa. Esse princípio, ele foi um dos grandes princípios lá atrás, alinhavados pelo saudoso jurista uruguaio Américo Plá Rodrigues, que teve muita influência no país. Portanto, com base nesse princípio da continuidade, de novo, qualquer alteração na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não tem o condão de alterar nem direito adquirido e nem contrato de seu empregado. Só que tinha uma dúvida. Nós tivemos agora com a reforma esse novo artigo 448, letra A da CLT, fruto da reforma trabalhista. 448, letra A. E a ideia é a seguinte, ó. Vamos imaginar que uma empresa compra outra, tá bom? O que elas começaram a colocar lá atrás? Uma tal de cláusula de não responsabilização. Como assim? Por essa cláusula de não responsabilização, a empresa que comprava, ela só assumiria passivo trabalhista da compra para frente. E aquele passado sujo, passado trabalhista, pouco importa.
Então, a empresa antiga, a sucedida, que ficava com aquilo. A reforma trabalhista falou, não é isso. Uma empresa, quando compra outra, ela assume o passivo trabalhista, inclusive de período anterior à sucessão. Isso é bom para o trabalhador. Então, a ideia é, a que compra, ela assume todo o passivo, tanto passado quanto presente. E lógico, dali para frente, tudo bem. E além disso, ela trouxe algo que a gente não tinha previsão específica aqui. Que se for identificada fraude, nós teremos uma responsabilidade, o quê? Solidária. Se for identificada fraude, isso leva a uma responsabilidade solidária. E mais uma vez, a solidariedade ela não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes. Tá bem? Vamos lá. Esse foi o nosso quarto tema. Quinto tema. É a responsabilidade trabalhista. Secundária, subsidiária do sócio retirante. Responsabilidade trabalhista secundária subsidiária do sócio retirante. A base é o artigo 10, letra A da CLT, fruto da reforma trabalhista, tá? E além disso, isso não é nosso, a base é artigos 1003, parágrafo único, e 1032, ambos do Código Civil. Artigos 1003, parágrafo único, e 1032 do Código Civil. Muito bem. Vamos imaginar que eu tenha um sócio, né? E acho que todo mundo já teve essa vontade, né? Eu também já tive. Eu até brinco em sala de aula, né? Eu já tive cursinho, não deu certo. Já tive franquia, não deu certo. Graças a Deus o meu escritório deu certo, né? E a minha carreira como professor também. Então, é lógico, né? Eu sempre tive essa vontade de empreender, eu acho interessante o lado do empreendedorismo, né? Eu acho muito interessante isso, mas nem sempre dá certo. Então pode acontecer da pessoa lá, o sócio, ter a vontade, tenta montar o negócio, não dá certo, e aí começa a sofrer muitas ações trabalhistas. Ele, mesmo tendo se retirado, vamos imaginar que a sociedade continuou e ele saiu fora, ele ainda continua responsável? Continua pelo prazo de 2 anos contados da averbação da alteração societária. Então, cuidado. Ele ainda continua responsável pelo prazo de 2 anos contados da averbação da alteração societária. Tem que ter esse aspecto formal, a averbação lá na junta comercial, alterar, e aí eu tenho start para ele continuar responsável por até 2 anos. Além disso, a lei trouxe uma ordem de busca patrimonial. E qual é a ordem? Primeiro, eu vou na empresa devedora. Depois, sócios atuais. E depois, sócios retirantes. Empresa devedora, sócios atuais, sócios retirantes. Tá bem? E mais uma vez, em havendo fraude, responsabilidade solidária. Fraude, responsabilidade solidária. É isso que se encontra lá no artigo 10, letra A da CLT, como eu disse, inspirado esse artigo nos artigos 1003, parágrafo único, e 1032 do Código Civil. Legal? Bom, vamos lá. Aí nós temos, pessoal, a gente tem que analisar aqui a questão do teletrabalho, né? Vamos analisar aqui o teletrabalho. Sexto tema. Teletrabalho. Bom, o teletrabalho,
ele está previsto lá no artigo 6º da CLT, que foi uma alteração promovida pela Lei 12.551 de 2011, bem como artigo 62, inciso 3 da CLT, e também artigos 75A a 75E da CLT. Artigo 6º, CLT, artigo 623, CLT, e artigo 75A a 75E. Legal. Eu já vou focar nisso aqui. Vamos focar nessa parte, tanto aqui quanto aqui, fruto da reforma. Tá? Vamos começar no 62. Aqui é rápido, tá? Mas é importante que você tenha essa noção. O artigo 62 é um artigo meio famoso na CLT. Ele é o artigo que trata dos empregados excluídos do controle da jornada. Ele trata dos empregados excluídos da duração do trabalho em intervalos. Então, você tem outras hipóteses. Como é que eu estou focando mais a reforma? Nós temos esse novo inciso 3. Então, os teletrabalhadores também são empregados excluídos do controle da jornada ou desse controle da duração do trabalho em intervalos. E por que eu estou falando dessa forma? Se eles são excluídos do controle da jornada ou da duração do trabalho em intervalos, desse controle e tudo, o que eles não têm direito? Eles não têm direito à hora extra, não têm direito à proteção do trabalho noturno, não têm direito a intervalos interjornadas, não têm direito a intervalos intrajornadas e não têm direito à redução da jornada no curso do aviso prévio. Então, são direitos relativos à duração do trabalho que eles não possuem. Tá? Então, é lógico, foi uma forma de precarização, sem dúvida nenhuma, mas eles não têm esses direitos. Agora, 75A a 75E. Bom, detalhe importante. Quando a gente pensa aqui na caracterização do teletrabalho, para ser um teletrabalho, tem que ter a utilização de tecnologia. Então, tem que ter a utilização de tecnologia. E além disso, eu tenho que ter prestação de serviços, preponderantemente fora das dependências do empregador. Preponderantemente fora das dependências do empregador. Quando eu falo preponderantemente fora, não necessariamente exclusivamente fora. É lógico que também abarca exclusivamente fora. Mas a ideia é ser preponderantemente fora. E sendo preponderantemente fora, eu posso ter um teletrabalho 5 dias home office, ou eventualmente 4 dias fora e 1 dia ter que comparecer na empresa, ou sei lá, 3 dias fora e 2 dias comparecendo na empresa, ou uma vez a cada 15 dias, ou a cada mês comparecendo na empresa. E o fato de ter que comparecer na empresa, isso por si só não descaracteriza o teletrabalho. Então, além da utilização de tecnologia, tem que ter essa prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador. Legal. E além disso, a lei trata da alteração de regime de trabalho. Alteração de regime de trabalho.
alteração de regime de trabalho. Então, imagina. Primeiro, vamos imaginar que eu tenho uma alteração de regime do presencial para o teletrabalho. Presencial para o teletrabalho. E a outra regra envolve o teletrabalho para o presencial. Teletrabalho para o presencial. Do presencial para o tele é mais ou menos assim, pessoal. O presencial é, entre aspas, o normal e o teletrabalho, entre aspas, é o anormal. Em regra, a gente trabalha dentro da empresa e excepcionalmente fora da empresa, só para você memorizar. Então, nesse caso, tem que ter o quê? Tem que ter o mútuo acordo. O empregado tem que concordar com isso. E tem que ter registro em aditivo contratual. Mútuo acordo e registro em aditivo contratual. Hoje a gente vem anotando lá, anotações gerais, faz um documento escrito, tudo bem, porque a lei não diz como que é isso. Agora, de outra sorte, nós temos o teletrabalho para o presencial. O teletrabalho é o anormal e o presencial é o normal. Então, seria do menos para o mais. Perdão, menos para o mais em cima, aqui mais para o menos. Aí, nesse caso, determinação do empregador. O empregador pode alterar de forma unilateral, pode impor a alteração, porque seria da exceção para o normal. Só que tem que ter uma regra de transição mínima de 15 dias, metade do mês, com registro em aditivo contratual. Regra de transição mínima de 15 dias, com registro em aditivo contratual. Pessoal, tem que decorar isso aqui. Isso aqui está caindo em tudo quanto é prova. Então, a alteração do presencial para o tele e a alteração do tele para o presencial. E para a gente fechar essa primeira parte da aula aqui, olha só. O que eu recomendo? A gente vai fazer juntos agora. Dá uma lidinha lá nos artigos, volta um pouquinho. Especialmente nos artigos 75D e 75E. Você pega lá o 75D, eu já vou explicar, as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. As utilidades mencionadas no caput desse artigo não integram a remuneração do empregado. 75E. O empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar, a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho, e o empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Quer dizer, você vê que aqui existe uma preocupação com regras de higiene, saúde e segurança no trabalho, tudo bem. Agora, qual é a falha, talvez, aqui? Que os direitos e os deveres, na seara do teletrabalho, esses direitos e deveres dependem de previsão em contrato escrito. Então, você imagina, é óbvio que o advogado da reclamada da empresa vai fazer o contrato o mais enxuto possível e o trabalhador vai ter que se matar
para tentar provar por outros meios de que a empresa assumiu compromisso com o computador, com o teclado, com o mouse, com a mesa, com a cadeira, com a alimentação, com iluminação, com ergonomia, etc, etc. Talvez a lei poderia ter previsto com mais carinho, vamos dizer assim, os direitos, os deveres, mas deixou para contrato escrito. Aí vai depender do trabalhador ter habilidade, tentar barganhar um contrato parrudo ou um contrato mais gordinho, vamos dizer assim, com mais direitos, né? E mais possibilidade de exigir depois do tomador de serviços, tá? A gente encerra a primeira parte da aula aqui, a gente já volta com a continuidade, com outros temas que foram atribuídos a mim, que a gente acabou fazendo essa divisão de conteúdo, tá bem? Então faz uma pausa, até a próxima aula.